Vamos lá, pessoal, vamos começar hoje aqui um vídeo, uma live, testar esse negócio aqui se funciona. Aguardando o pessoal, ver se alguém vai entrar, senão eu já começo a falar aqui. Tô bem. Bom, eu tô querendo gravar essa live aqui para comentar sobre a aprovação do pacote de bondades que foi anteontem, hoje é quarta-feira, foi na segunda-feira, né? Mas antes de qualquer coisa, hoje teve uma manifestação, está tendo uma manifestação no Largo Rosário. Acabei de receber aqui imagens do meu amigo Rodrigo, que estava passando por lá também, com a camisetinha da MBL, e resolveu fazer uma live lá, entrevistar uma militante que aparentemente é uma professora. E eu vi que já entrou aqui o primeiro, deu um likezinho, não sei se eu consigo ver quem é aqui. Bom, não aparece. Muito bem. Parece que o negócio está sendo lá ali bem agitado no Largo do Rosário. Tem uma galera ali com caminhão de som. Parece que sindicatos, não sei se é a POSP ou a CUT, que estão lá. Enfim, essa movimentação toda que está tendo em função do corte de gastos que eles comentam, tudo isso é uma grande palhaçada, né? Na verdade, isso é uma pauta política da esquerda. E claro que eles se utilizam de qualquer desculpa para mobilizar a sua militância. E o que eles querem, na verdade, é derrubar esse governo que vai diretamente ferir os privilégios, né, da esquerda, né? Um governo de direita, governo Bolsonaro, está aí agradando a muitos ou não, ele está fazendo a lição de casa. Nós precisamos dessa reforma da Previdência para ontem, né? O governo Lula, o governo Dilma já quiseram fazer essa reforma, não tiveram coragem de fazer, não tiveram peito, porque toda reforma é antipopular, vai mexer nos privilégios de uma elite que não quer largar o osso, assim como essa elite que a gente vai comentar aqui sobre o pacote de bondades. É a mesma coisa, galera. O que acontece em Brasília acontece em Campinas, né? São os defensores dos privilégios. Então, essa desculpa deles de corte de gastos, que vão defender ali os direitos dos professores, né, que eles não querem perder direitos, na verdade é uma grande balela, né? Olha lá, Eliette, beleza, seja bem-vindo, Eliette. É uma grande balela e, como já aconteceu em outras épocas, eles fizeram mobilização contra a PEC do teto dos gastos, contra a reforma trabalhista, contra o golpe, né? Tudo é motivo para eles invadirem escolas, fazerem greve, porque esse povo não gosta de trabalhar, eles gostam de tumultuar, eles gostam de criar o caos, né? Porque na verdade tudo o que eles querem no final da história é um socialismo, um marxismo tomando conta do Brasil, assim como é na Venezuela, em Cuba, ou seja, eles adoram a proliferar a miséria, a pobreza, perpetuar, né? Porque assim eles conseguem perpetuar no poder. Se um país for liberal, se um país pensar com a própria, se uma população pensar com a própria cabeça, jamais o socialismo se instala no Brasil, num país onde o povo pensa com o cérebro, onde o povo estuda. Eles precisam de uma população ignorante que fica de quatro pedindo esmola para eles se perpetuarem no poder. Por isso que eles defendem sempre o caos, sempre o pior, quanto pior melhor. Por isso que eles estão contra todos os avanços do Brasil, né? E essa pauta da educação aí é mais uma desculpa esfarrapada para eles matarem aula, para eles não trabalharem e para eles continuarem com a sua narrativa de que esse governo vai contra os privilégios, etc. Então, trazendo essa mesma narrativa é, nacional da pauta da esquerda, bom, bastante gente entrando aqui, o Lucas, obrigado aí, galera, pela audiência. Vamos lá. Vamos fazer o link agora com Campinas, né? Qual que é a semelhança que acontece dessa pauta da esquerda nacional com a esquerda de Campinas? O que aconteceu anteontem na Câmara, que já vem vindo aí de um mês atrás, eles tentaram passar na surdina esse pacote de bondades. Para quem não sabe, o pacote de bondades
ele tem dois pilares aí. Um que é o ticket refeição no valor de R$ 1.400, que hoje apenas os concursados da casa tinham. Por quê? O concursado é aquele cara que prestou concurso e entrou, é o cara efetivo ali, que sai prefeito, entra prefeito, o cara está lá. Ele é um funcionário da Câmara efetivo. E tem o comissionado, que é aquele temporário, aquele que entra junto com os vereadores ali. Quando o vereador entra, ele nomeia alguns cargos ali de confiança dele. Esse é o comissionado. Esses comissionados não tinham o ticket, porque há 15 anos atrás houve denúncia, como todos nós sabemos, acontece em todo o Brasil. O que aconteceu ali no caso do Queiroz, acontece também aqui na Câmara de Campinas, acontece em todas as câmaras do Brasil. Parte do salário dos comissionados, os vereadores, não todos, a gente não pode nunca, jamais generalizar e nem demonizar a classe política, alguns acabam metendo a mão nesse salário, né, ou parte desse salário. No caso, o ticket, parte do ticket também, além dos salários. E foi denunciado isso na época, 15 anos atrás, cortaram o ticket na época dos comissionados. Então, só os concursados que tinham esse ticket. Que hoje estaria um pouco abaixo desses 1.400, então com a aprovação desse projeto, equalizou aí esse valor para os dois, tanto para comissionado quanto para concursado. O que acontece? Nós somos contra o ticket de refeição para comissionado? Não. O problema é que o valor de R$ 1.400 é um tapa na cara do brasileiro, do contribuinte campineiro, sendo que o grosso da população ganha salário mínimo, que é abaixo dos R$ 1.000, e aí os caras vão ganhar um ticket de 1.400. Então é imoral, é totalmente inconstitucional esse projeto, porque fere o princípio da moralidade. Os vereadores estão rindo da nossa cara. Já não bastasse aí o aumento abusivo de IPTU de 60%, os caras estarem criando leis toda hora para aumentar a zona azul, para dificultar a vida do comerciante, né? Tem um vereador aí agora que está querendo obrigar que bar e restaurante tenha segurança para acompanhar a mulher que se senta ameaçada no local. Quer dizer, a mulher vai para o bar, para o restaurante, ela se sente ameaçada, o estabelecimento é obrigado a ter um segurança ali para acompanhar ela até o carro, enfim. Assim, esse povo não tem o que fazer, eles ficam inventando regra todo dia. É igual o presidiário que está na cela, ele fica ali inventando uma forma de extorquir, de roubar, de fazer alguma coisa diferente. O vereador fica ali, ele não tem o que fazer, porque o papel dele é fiscalizar o executivo, né? A CP lá para caçar o Jonas, os escândalos no Ouro Verde, o escândalo da merenda, a indústria da multa, essas coisas os caras não fiscalizam, né? Nós temos um ou outro vereador, Tenente Santini, Marcelo Silva, Nelson Ostri, que estão ali na tribuna sempre descendo a lenha no prefeito e nos secretários que fazem as coisas erradas. E os governistas ali, os vereadores da base, sempre blindando o prefeito, blindando os secretários e engavetando requerimentos para escutar testemunhas, enfim, presidente da Sanasa ali envolvido em escândalo com Mário Gatti, o pessoal não deixa o cara vir depor, fica... Então, assim, existe um esquema ali dentro da Câmara para blindar o prefeito, blindar os secretários, é a base governista, né? E a gente sabe como funciona a base governista, no toma lá da cá. Um protege o outro, o prefeito protege os vereadores da base, dá privilégios para eles. Esses caras, eles têm poder absoluto sobre o bairro, sobre os territórios onde eles dominam, imperam e governam, e assim eles vão se perpetuando no poder. Eles compram o voto ali do povo do bairro, o bairro reelege os caras e fica naquele círculo vicioso. Então, na questão dos tickets aí é a mesma coisa. Já não bastasse os vereadores estarem com essa política, essa velha política que a gente quer acabar dos privilégios, os servidores também, assim como a população do bairro que reelege esses caras, os servidores também vão reeleger esses caras porque eles estão pensando somente no umbigo deles, né? Então, o ticket de 1.400 é imoral, é inconstitucional e está aí, aprovaram debaixo das nossas vistas, né?
Fora a questão do ticket, nós temos a questão da redução da carga horária dos concursados. Aí já não tem mais nada a ver com o comissionado. O concursado hoje ele trabalha 40 horas semanais, eles vão reduzir para 35 horas esse ano e no ano que vem passa para 30 horas semanais. Eles alegam uma isonomia, porque antigamente você tinha essa pouca vergonha na Câmara dos caras trabalhando 30 horas, e agora os caras que entraram a partir de alguns anos para cá estão querendo os mesmos privilégios daqueles lá. Teve um cara, eu não vou citar nomes, que me chamaram ali do sindicato dos servidores e dizendo que eles tinham que sair mais cedo e tal, porque eles não tinham o que fazer. Então eles ficavam ali horas esperando dar o ponto, ali o horário deles saírem, porque eles não tinham o que fazer. Então isso é o retrato de alguns, voltando a falar, nunca devemos generalizar nem a classe política, nem servidores e nem os cidadãos. Existe banda podre em todo lugar. Então a gente tem que falar das ideias, dos fatos e não de pessoas, né? Então estou citando aqui um pequeno exemplo de uma mentalidade. E aí eles dizem o seguinte: bom, é melhor a gente reduzir a carga horária do que aumentar o nosso salário. E eu disse para eles: ué, se vocês acham que têm o direito de aumentar o salário, vão lá brigar pelo aumento do salário. Mas reduzir a carga horária sem mexer no salário é uma imoralidade, né? Porém, eles fizeram aí do jeito que eles acharam mais fácil que podia passar isso. Resumindo, esse projeto foi, há um mês atrás, tentado passar na surdina. A Band noticiou isso, o Salomão e a Rose Guglielminetti, a Zezé, o Marcão, todo mundo fizeram um alarde no dia. O MBL mobilizou, chamou as pessoas, fomos lá no dia, tinha cerca de 40, 50 pessoas lá. A gente conseguiu fazer um barulho e eles tiraram da pauta. Realmente chamou muita atenção e eles tiraram da pauta. Porém, a partir daí, o Marcos Bernardelli tinha isso como promessa de campanha, de dar esse ticket, reduzir carga horária, que foi uma outra pouca vergonha, a eleição do Marco Bernardelli, não vamos entrar aqui no mérito da questão. Ele começou a fazer o lobby para que esse projeto fosse aprovado. Então ele forçou a Comissão de Constituição e Justiça para passar esse projeto, ele brigou inclusive com o vereador Cirilo lá para que fosse pautado esse projeto na comissão, e aos poucos ele foi conseguindo cada vez mais chegar perto do plenário, levou isso ao plenário na primeira votação semana passada, que foi a legalidade, passou na legalidade, e segunda-feira agora foi a votação definitiva, que é o mérito, né? A pouca vergonha começou quando a gente chegou, o MBL estava ali em 10 pessoas, mais ou menos, às 5 horas da tarde, nós chegamos ali, não podíamos entrar, porque a sessão era 6, mas só liberaram às 5h30 para a gente entrar. E nisso, os servidores da Câmara já estavam lá dentro e lotaram o plenário. Quando liberaram para a gente, abriram as portas para a gente entrar, não tinha lugar para a gente sentar ali. Então, assim, você fica como cidadão, como contribuinte, você pagando o salário daqueles caras lá, e você é tratado desse jeito, né? O cidadão contribuinte não pode entrar, mas os servidores da casa lá, os funcionários, já estavam ali, lotaram o plenário e entraram por dentro do plenário. Então, assim, você já se sente uma facada nas costas, né? Quando você é tratado dessa maneira pelo poder público. Ou seja, você se sente o criminoso da história, né? Você se sente o culpado. Eles fazem você se sentir o culpado. Na verdade, o servidor deveria ir para a fila assim como nós, né? E não entrar lá por dentro e já garantir o lugar deles, né? Que é um outro absurdo. Bom, aí o que acontece? Chegamos lá, entre o MBL e outros movimentos e cidadãos, a gente tinha o que lá, 20, 30 pessoas na segunda-feira, e a gente tinha mais de 200 servidores gritando em clima de festa, que iam ter os seus benefícios aprovados, que eles iam ganhar lá os seus 1.400 de ticket e redução de 30 horas semanais. Cada vereador que fosse. Gente, é inacreditável. Entrava Bernardelli, entrava Gilberto Vermelho, entrava o bispo não sei das quantas, ou não sei quem. Eh, Sabe, aquela turma toda que vota com o governo, que livrou o Jonas da CP, que votou aumento de IPTU, que aprova todas essas barbaridades aí contra a população.
Esses caras eram aplaudidos de pé e ovacionados como se fossem verdadeiros heróis. Isso porque eles já estavam combinados ali, queriam votar a favor do projeto, né? Então todo aquele circo armado ali e nós, população que paga o salário dessa turma toda, em minoria ali e sendo as pessoas te olham ali como se fosse o lixo, né? Como se você fosse um criminoso por estar indo contra os direitos, entre aspas, deles, que são os mesmos direitos que a esquerda está chorando ali no Largo do Rosário agora, nenhum direito a menos, né? Agora eu pergunto para vocês, como é que fica o direito do contribuinte que ganha um salário mínimo ou dos 20 milhões de brasileiros que estão desempregados e que tem que continuar pagando religiosamente seu imposto para garantir esses direitos que jamais podem ser vendidos. Então, pessoal, para não delongar demais aqui e tirar o almoço de vocês, o problema do brasileiro, não é do campineiro, do brasileiro, basicamente se divide na questão dessa filosofia de que não mexe no meu, no do outro você pode mexer. Enquanto a gente não tiver uma consciência coletiva e pensar naqueles mais pobres que ganham salário mínimo, que é a imensa maioria do povo brasileiro, se você pensar 80% da população ganha abaixo de 2 salários, que a média salarial do brasileiro é R$ 2.000, e aí você vê servidor ganhando 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil, 30 mil, não dá para mudar o país dessa maneira. Enquanto o povo e os servidores e os políticos não pensarem de uma maneira mais humanitária. É disso que nós precisamos, de mais humanidade, de mais respeito com os mais pobres, para a gente ter uma igualdade social. Então essa esquerda que fala em não perder privilégio e defender os mais pobres é simplesmente uma esquerda hipócrita que só está pensando no seu umbigo e usando o nome do pobre para defender privilégio de rico. Lembrando que a reforma da Previdência vai justamente defender o direito dos mais pobres e tirar os privilégios dos mais ricos. O presidente da República e o gari da rua vão se aposentar com as mesmas regras, e isso tem que valer para todo cidadão brasileiro. Então, quem está contra a reforma, ou das duas, uma, ou está mal informado ou é desonesto, né? E aí eu faço o convite para vocês que no dia 7 de junho, o nosso deputado federal Kim Kataguiri vai estar aqui na Câmara Municipal de Campinas. Nós estamos promovendo uma audiência pública chamada pelo vereador Nelson Osseri e o MBL Campinas para debater a nova Previdência. E eu conto com a presença de todos vocês. Vai ser dia 7 de junho, uma sexta-feira às 4 horas da tarde, audiência pública na Câmara Municipal de Campinas. É muito importante a presença de todos vocês. Também temos um canal aberto através do zap 971220663, que nós estamos respondendo todas as dúvidas que vocês tenham em relação à reforma da Previdência. Então é isso, pessoal. O MBL está aí para agregar pessoas. Sozinho nós não vamos a lugar nenhum. Junte-se a nós, apoie o movimento, participe das nossas redes e tenha as informações que nós precisamos para mudar a situação da nossa cidade. Se a gente não comparecer na Câmara Municipal nas votações importantes, eles vão continuar fazendo o que quiserem, vão continuar rindo da nossa cara, vão continuar pensando no próprio umbigo, no próprio bolso e jamais vão dar a devida atenção para o povo campineiro. Todo mundo fica falando na rede assim, o ano que vem vai ter eleição, não vamos esquecer de vocês. Tá legal, pessoal, é muito importante a eleição, a gente renovar todo mundo que está aí, uma grande maioria pelo menos. Porém, mais importante que tudo é a participação diária, tanto nas redes quanto nas votações importantes da Câmara. Se lá na segunda-feira a gente tivesse maioria naquele plenário, eles não teriam aprovado aquela vergonha, aquela imoralidade chamada de pacote de bondades. Pessoal, obrigado pela audiência aí e espero que a gente consiga estar fazendo mais vídeos. A ideia é essa, conseguir fazer mais vídeos ao vivo aí. É o primeiro que eu estou fazendo hoje. Eu costumo fazer alguns vídeos, editar e colocar.
mas como o tempo está cada vez mais curto, e eu acho que eu estou achando uma boa ideia fazer a live, a gente não edita, já em curto tempo, aproveita um pouquinho na hora de um almoço e fala com vocês. Obrigado pela participação de todos aí, deixa eu ver se eu leio algumas coisinhas aqui, ó. A Eliette, obrigado, Eliette. Paulo, quando fomos a Brasília ver a questão da vaquejada, não havia lugar para... Ah, beleza, parabéns aí, Eliette. Você foi lá lutar pela vaquejada. A Juliana Monteiro, é isso aí, Juliana estava com a gente lá no plenário também, bacana. As faixas, eles explicaram que a última agora que a gente conversou com o chefe lá, que lá em cima eles vão começar a disponibilizar para a gente lá usar para as faixas e embaixo não, embaixo não pode pendurar faixa mais, tá? É uma vergonha mesmo, Juliana, Eliette, enriquecimento ilícito, é isso aí. A Juliana, como passou na legalidade, realmente, fica aqui a pergunta, né? Legal, Eliette. Gilberto Tomás, vale alimentação de 1.400. Presente por 6 horas, vamos todos almoçar em casa. Pois é, Gilberto. Terrível, né? Não podemos reeleger os deputados. Nelson Ossi, ali, ó, o nosso querido Nelson, vereador. Vale alimentação, aumento do salário disfarçado. É isso aí, Nelson. Ontem a gente fez uma live com o Nelson. Também participando do nosso MBL News Campinas, o Nelson Santini e o Marcelo têm feito uma grande diferença aí para a nossa cidade, batendo de frente, né, com a base governista. Lucas Santos, ontem alguns professores comunicaram meu filho dizendo que hoje não haveria aula. É uma palhaçada, né, Lucas? Uma palhaçada, esses professores militantes aí. Como eu disse, a gente não deve generalizar, tem alguns professores que realmente não concordam com tudo isso, não concordam com a agenda da esquerda. Existem muitos professores de direita, sim, são minoria, e a gente tem que dar todo apoio a eles aí. Tivemos uma denúncia recente de um pai que recebeu uma cartinha para assinar um abaixo-assinado contra a reforma da Previdência. Ou seja, professor dessa escola, lá no Nova Mercedes, entregou para o aluno, uma criança de 13, 14 anos, o filho levou para o pai assinar um abaixo-assinado. Então, assim, esse povo acha que todo mundo é idiota, né? Usando a criança de mula e acreditando que o pai é um imbecil ignorante que vai assinar um abaixo-assinado onde tinha logotipo em cima da CUT, da CGT, o Escambau, tinha uns 10 sindicatos em cima, a POSP para variar. Enfim, é uma vergonha essa militância que eles fazem dentro das escolas, usando as nossas crianças, né? O vereador tem que ser mais legislativo e menos político. Perfeito, Eliette. Paulo Parola, sem falar na taxa de fiscalização de anúncios. Pois é, outra máfia que existe aí da cobrança. É isso, Paulo, né? Os caras aumentando sempre a dificuldade para os empreendedores, para os comerciantes, as pessoas que geram emprego, que pagam os salários deles, eles estão ali para todo dia criar uma leizinha para ferrar com o comerciante, com o industrial, com como é que chama isso? Eu, no meu caso, sou arquiteto, eu sou um prestador de serviço, eu sou um liberal, profissional liberal, né? O ISS era de 2,5%, foi para 5%, quer dizer, o que os caras estão fazendo? Eles estão afugentando quem empreende, quem trabalha de Campinas. O cara que vai abrir uma loja, ele vai para uma cidade vizinha, onde o imposto é muito mais barato, o IPTU é muito mais barato, o ISS é muito mais barato. Eles estão conseguindo acabar com a nossa cidade. O campineiro não tem mais capacidade para pagar os impostos que ele está sendo submetido. A inadimplência aumenta. Então, o poder público, em vez de arrecadar no ICMS, que é um imposto bom, entre aspas, por que imposto bom? Porque significa que está aumentando a circulação de mercadoria e que a economia está aquecida. Então aí até você paga com prazer, entre aspas, porque você está vendendo bastante, você está produzindo bastante. Mas IPTU, o imposto sobre o seu imóvel,
o ITBI, que é o Imposto sobre Transação Imobiliária, o ISS, que é o Imposto de Serviço, quer dizer, veja que coisa ridícula. Eu sou um arquiteto, se eu fizer um projeto por ano, eu vou pagar a mesma coisa do que o outro cara se ele fizer 50 projetos. É um absurdo, é uma vergonha. Eu tive presente no plenário ali do Salão Vermelho, onde teve a discussão aí da nova lei do planejamento urbano, desenvolvimento do solo. Eu questionei diretamente o Von Zuben, o Santoro, que estavam na mesa ali, o secretário de planejamento. Ficaram de me dar uma resposta, eu estou aguardando até hoje. Por que que não mexe na questão do ISS de Campinas? Vamos continuar esperando sentado aqui, né? Eliette, pagamos a água mais cara do Brasil, com certeza. Aquela Sanasa ali é outra caixa preta, né? Uma outra coisa que a gente precisa fazer é privatizar a Sanasa, ECTEC, ENDEC e todas as autarquias aí municipais, tudo isso é caixa preta, é cabidão de emprego, é cobrança abusiva, é esquema para todo lado e a gente precisa realmente privatizar tudo isso para a gente poder diminuir carga tributária aqui em Campinas, né? Eliette falando sobre concurso, carga horária, seu salário é contabilizado sobre esta carga horária. Isso é uma tese, é ilegal. Concordo, Eliette, é ilegal, é imoral, é inconstitucional. Nelson Osser aqui participando com a gente. O Lucas falando que ele viu no jornal que alunos não receberão falta na data de hoje. Incrível, não é? É incrível mesmo o que eles fazem com o nosso país, né? Bom, gente, é isso aí. Bastante gente participou aqui. Eu fico feliz. Obrigado aí pelo tempo de vocês. Vamos encerrar aqui para deixar vocês almoçarem e vamos seguir trabalhando aí por Campinas e pelo Brasil. Beijão, abraço a todos aí. Até mais tarde. Tchau, tchau.